Me respondam uma coisa. Este ursinho está em movimento ou em repouso? Esta é uma das perguntas que eu quero que vocês me respondam na aula de hoje. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Depois a gente vai na resposta, tá certo? Olha só. E esse avião? Você garantiria para mim que ele está em movimento? Vamos apostar se ele está ou não? E você já teve a sensação de estar dentro de um carro em movimento e do lado de fora você ter a impressão de que os postes, as árvores é que estão em movimento? Já aconteceu isso com você? Pois é. E se eu disser para você que pode ser verdade isso? Que os postes podem estar em movimento, que este ursinho pode estar em movimento e que este avião pode ser que esteja em repouso. Complicado, né? Na verdade, não é tão complicado assim. A física explica. Na verdade, o que acontece? Tudo depende, né? Para um corpo estar em movimento ou em repouso, tudo depende do ponto de referência, do referencial que você estabelece. Então, por exemplo, este ursinho, se você tiver como ponto de referência, como um ponto de vista, você que está aí do outro lado da telinha, olhando para este ursinho, eu digo para você que este ursinho está em repouso. Mas imagine uma coisa, e se a gente pegar como ponto de referência um astronauta lá na Lua, olhando aqui embaixo para a Terra e ele conseguisse enxergar esse ursinho aqui em cima da mesa? Para este astronauta que está vendo a Terra girando, este ursinho estaria em movimento, porque na verdade o ursinho está girando junto com a Terra. Eu, você também estamos aqui, nós não percebemos o movimento da Terra, mas se estivéssemos fora da Terra, nós iríamos ver aqui girando. Então depende do ponto de referência. Vamos ao exemplo do avião. Olha só esse avião. Para o coqueiro que está aqui na praia, olha só, se esse for o ponto de referência, esse coqueiro tem como referência o avião em movimento. Estamos vendo o avião em movimento. Se você estivesse sentado aí, tomando uma água de coco do lado desse coqueiro, você também iria ver, se você fosse o ponto de referência, você também iria ver o avião em movimento. Mas, e se você estivesse dentro do avião? E para um passageiro que está sentado no banco, na poltrona, dentro do avião? Ele está em movimento junto com o avião. Então, na verdade, dentro do avião, ele está em repouso. Tudo depende, então, de qual referencial você está utilizando. E no caso dos carros que eu acabei de dizer, você dentro de um carro, você já reparou que dentro do carro você consegue até ler um livro, se você quiser. Por quê? Porque você, em relação ao carro, né? Se você for o ponto de referência, o carro está em repouso. Agora, se você tiver do lado de fora do carro, vendo um carro passar, aí então é diferente. O ponto de referência mudou. Agora você vê o carro em movimento. E se teu amigo que estivesse lá do lado de fora do carro, sentado na calçada, olhasse para dentro do carro e visse você lendo um livro dentro do carro, ele iria ver você em movimento. É por isso que os postes e as árvores, quando nós tomamos como referência, estamos dentro do carro e o nosso referencial a gente está olhando do lado de fora da janela, nós olhamos, nós como ponto de referencial, nós estamos vendo as árvores e os postes em movimento, certo? Agora, dentro do carro,
você está em repouso. Nós temos outros exemplos. Por exemplo, aqui, olha só. E nessa escada rolante? Veja, tem uma pessoa e uma mala. A mala está em movimento ou em repouso? Se nós tivermos como ponto de referência essa pessoa que está do lado da mala, veja só, ela está em repouso. Agora, se nós tivermos como referência uma pessoa que está lá embaixo esperando esta pessoa descer na escada rolante, essa pessoa está vendo a mala em movimento. E esse aqui, olha, vejam agora esse daqui. Uma pessoa dançando com um boné na sua cabeça. Esse boné está em repouso ou em movimento? Se nós tivermos como base de referência a pessoa que está com o boné na cabeça, se esse for o referencial, esse boné está em repouso na cabeça da pessoa. Porém, para o observador, para a pessoa que está numa plateia vendo a pessoa dançar, o boné está em movimento. Bom, então olha só no que nós chegamos. Para você determinar se um objeto, se um corpo está em movimento ou repouso, sempre vai depender de um ponto de referência. Não existe um repouso absoluto ou um movimento absoluto, porque tudo vai depender de qual ponto de referência você tomar, você escolher para analisar a situação. Outra coisa também importante para a gente entender: como é que eu sei, então, se uma coisa está em movimento ou em repouso de acordo com esse referencial? Veja, você tem que pensar no referencial, se para aquele referencial a paisagem não altera no decorrer do tempo, aquele corpo está em repouso. Mas, se durante o passar do tempo a imagem para aquele referencial está alterando, é sinal de que aquele corpo está em movimento. Por isso que quando a gente falou do ursinho aqui, esse ursinho, para você que está aí, você como ponto de referência, está alterando a imagem dele para você? Olha, passou alguns segundos e o ursinho está na mesma posição. Não mudou para você a imagem. Por isso, esse ursinho está em repouso para você, certo? Agora, quando a gente deu o exemplo da Terra, né? Da Terra está girando e o astronauta lá na Lua, cada instante que passa, o astronauta vê uma face diferente da Terra, porque a Terra está em movimento. Então, nesse caso, está passando tempo e alterando a imagem para aquele referencial. Então, aquele corpo está em movimento. Deu para entender? É isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Qual era o outro exemplo que eu ia dar? Peraí, deixa eu lembrar. O outro exemplo era do